A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. Há condomínios fechados regulamentados por convenção ou por estatuto que enfrentam problemas com proprietários que afrontam as normas pensando que adquiriram um lote ou uma casa comum. Mas eles ignoram que nesses empreendimentos têm a obrigação sim de cumprir as regras que restringem o seu direito de propriedade. Nos loteamentos fechados são baseados limitações de construção. Deve-se preservar os muros de maneira a preservar também a segurança ali da portaria. Cabe a quem adquire um terreno em um loteamento fechado observar então atentamente a regulamentação, que às vezes é mais restritiva que o plano diretor e também o Código de Obras do município. O empreendimento procura manter um padrão de ocupação, estabelecer o perfil de ocupação também, e em relação aos muros que circundam esse empreendimento, cabe ainda a cada proprietário mantê-lo, sendo legal a tentativa de fracioná-lo de maneira a criar uma nova entrada. Para explicar sobre a prevalência do interesse coletivo sobre o individual nos loteamentos e condomínios fechados, estamos agora na linha com o nosso colunista, Dr. Queno de Souza Pereira, ele que é diretor regional em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, conselheiro do Secov Mineiro e também da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Dr. Queno, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Queno, o senhor estava contando fora do ar a história dos condomínios fechados. Dá uma passada rapidinho, porque aqui em Brasília a gente acha que foi o DF, né? Tem tanto condomínio fechado, mas não é bem assim, né? Realmente é uma história bem interessante, porque a lei de condomínios, né, em incorporação é de 64, a lei 4.591, que foi elaborada pelo civilista Caio Mário, né, que é um grande advogado da sua época, e que previa a incorporação em condomínios. O que seria? A construção de apartamentos vinculados à fração real. Nessa lei, ela tem um artigo 8º que fala em casas, né, que poderiam fazer parte de um condomínio, mas isso está ligado a um terreno único. Você tem um terreno, faz 5 casas, 10 casas, igual um prédio, e faz a fração real. Você tem terreno, seria único, né, um terreno dentro de um quarteirão. Agora, o condomínio fechado veio surgir, né, na década de 60 também, e foi interessante, porque um dos primeiros no Brasil foi aqui, a Grande Belo Horizonte, na época do JK, o Juscelino Kubitschek, né? Ele trouxe para Minas Gerais a Mannesmann, e os alemães, em contato com o senhor Paulo Cotta, que era o fotógrafo do JK, sugeriram que o Paulo Cotta fizesse um condomínio fechado num terreno que ele tinha aqui em Brumadinho. E acabou que esse terreno virou um condomínio fechado, sendo que era comum elaborar-se convenção de condomínio. Então foi feita uma convenção do condomínio num terreno amplo, em que as vias, né, foram abertas por esse loteador, e isso começou a crescer no Brasil. Então, na prática, os loteamentos fechados, ou os condomínios fechados, surgiram de forma muito, assim, espontânea, sem uma prévia regulamentação. Somente em 2017, com o presidente Michel Temer, é que houve a lei do Uber. Essa lei, ela veio a regulamentar condomínios de lotes. Então o Brasil ficou praticamente 50 anos com o crescimento desses condomínios fechados, loteamentos fechados, de maneira a propiciar maior segurança para os moradores, tendo que o Estado, né, não se mostra muito eficiente na segurança pública, e isso surgiu vários embates jurídicos em relação a isso. Um fato interessante que eu quero ressaltar, que o condomínio fechado é uma realidade de décadas. E, logicamente, quando a pessoa compra um lote nesses loteamentos fechados e tudo mais, ele tem a obrigação de respeitar a convenção ou o estatuto. E um fato interessante, esses estatutos de associação passaram a surgir posteriormente, sendo que no início, né, os cartórios de registro de imóveis faziam o registro da convenção, que é um documento público, né, que gera muita força para a organização desse condomínio. Então, vejo com grande satisfação, né, esses condomínios fechados cada dia mais aprimorados, com mais serviços, gerando tranquilidade para os seus moradores, de maneira, inclusive, até reduzir o ônus para o município.
porque muitos serviços que o município prestaria dentro desse loteamento, acaba que os próprios moradores arcam com as despesas. Isso gera um alívio para o caixa dos municípios também. Doutor Kênio, em grande parte desses loteamentos, a regulação tem como base o estatuto da associação, em outros casos até determina os direitos e os deveres desses proprietários. Temos ali a convenção como carta de força maior entre os moradores. Quem tem mais força, então, para impor o cumprimento de regras? É essa convenção ou as leis? Na prática é bem interessante. A convenção é uma lei interna, ela é erga omnes, porque ela é registrada junto à matrícula dos lotes. Então a convenção é um documento muito mais robusto, gera mais força para a condução do condomínio. E logicamente que quando a pessoa compra um imóvel em que tem uma convenção, ela adere de forma obrigatória o que está convencionado. Então as convenções desses loteamentos fechados, elas foram implementadas de forma muito sábia, de forma muito eficiente durante vários anos. Só que começou a surgir casos de pessoas pegando gleba de terreno e para burlar a lei 6766, a lei dos loteamentos, né, para não fazer as ruas para serem entregues ao município, começaram a criar loteamentos irregulares e isso gerou uma proibição de registrar convenções em novos loteamentos. Em função disso, surgiram as associações. Então, a criação de associações em loteamentos fechados foi fruto da proibição de se registrar convenção. E, na prática, esses loteamentos continuaram a crescer de forma muito positiva, mas baseado em estatuto de associação. Então, a pessoa paga, nesse caso, a taxa associativa. Agora, a grande vantagem da convenção é que a taxa de condomínio, que é baseado na convenção de condomínio, ela é erga omnes e também próprio terreno. Ou seja, quando a pessoa deixa de pagar uma cota de condomínio, de acordo com a lei 8.009, né, que fala das questões do imóvel ser penhorável ou não, esse imóvel é penhorável. Então, a convenção permite a cobrança da taxa de condomínio, a cota de condomínio, que permite a penhora do imóvel, caso ocorra inadimplência. Já no caso de associação, essa penhora não é possível, do próprio imóvel. Então existe realmente uma força maior, né, um regulamento mais forte, mais vigoroso, quando o condomínio ele é regulamentado por uma convenção. Doutor Kênio, questão de segurança de um condomínio normalmente é o ponto principal, né, para as pessoas fazerem a divulgação e a venda dele. Temos ali a questão do muro. Quando esse muro passa ali pelo quintal desse morador, ele tem alguma autonomia para mexer nesse muro, fazer um acesso direto para a rua? Como é que funciona isso? A base, como você colocou muito bem, do condomínio fechado, são os muros, né, que permitem a instalação da portaria que controla a entrada. A própria lei recente, né, que foi introduzida no Código Civil, o artigo 358A, prevê até o direito ao controle de entrada desses loteamentos fechados. Então, na prática, se alguém retira a parte do muro, ele simplesmente afronta toda a concepção do condomínio. Ninguém é obrigado a comprar um lote no condomínio fechado. Ninguém é obrigado, a pessoa compra se quiser. Então a pessoa tem milhares de lotes para adquirir, milhares de casas. Mas quando a pessoa opta, né, por comprar uma casa, um lote no condomínio fechado, o faz em função da segurança, em função do maior controle de acesso, em função da maior tranquilidade que ali é proporcionada aos moradores. E ninguém tem o direito de fracionar esse muro. Então, mesmo que a casa da pessoa esteja no limite do muro, do condomínio fechado, aquele muro, ele consiste em área comum, como acontece também nos edifícios em que a pessoa tem um apartamento térreo, ela mora no apartamento térreo, e tem aquele muro na divisa. Aquele muro da divisa não é do apartamento, é o muro do edifício, é o muro do condomínio. Então, logicamente, é vedado qualquer pessoa, qualquer proprietário vinha querer fracionar o muro ou criar uma entrada para a área externa, para a via pública. Isso consiste em uma afronta inadmissível à lei e, logicamente, o condomínio pode impedir que a pessoa faça isso e também aplicar a multa de maneira a coibir qualquer ato irregular que venha a ferir o interesse da coletividade.
Doutor Kênio, e se o proprietário compra um terreno e pretende ali instalar um estabelecimento comercial, até uma escola, de maneira que vai gerar até um grande fluxo de pessoas estranhas desse condomínio, que é residencial, prejudicando até a segurança? É possível aplicar uma multa contra o infrator e também requerer uma indenização por perdas e danos por essa infração? As pessoas, quando adquirem um lote no condomínio fechado, logicamente elas aderem à convenção ou ao estatuto de associação. Se aquele estatuto prevê que aquele espaço, aquele empreendimento é residencial, isso não pode ser afrontado em hipótese alguma. Mesmo que a pessoa queira falar que a escola é benéfica para a coletividade, o que for, na prática, o condomínio ele é residencial e aquele controle da portaria é de relação a pessoas que têm o hábito de ali frequentar, né? Pode ser que passe uma pessoa estranha ou outra, que o porteiro identifica, que vai ter acesso ao loteamento. Mas uma coisa totalmente diferente é a pessoa desvirtuar aquele condomínio, querer colocar um clube, uma escola, criar uma situação de pessoas estranhas, em grande volume, virem a frequentar o loteamento fechado. Isso é inaceitável. Então, isso fere, repito, a concepção do condomínio, propicia quebra da segurança e desvaloriza o condomínio. Então, é possível que o infrator venha, além de ser multado, ele pode até mesmo responder por perdas e danos, porque na prática, ao afrontar a concepção do condomínio que é residencial, ele pode gerar a perda financeira, os imóveis podem desvalorizar e isso pode acarretar até o dever de indenizar em função da perda e danos. Então, realmente, é uma situação inaceitável. Doutor Kênio, é possível então que uma convenção de um condomínio autorize esse morador a fazer um muro, ou melhor, a quebrar o muro para fazer uma saída justamente diretamente para a rua ou não? Eu acho muito difícil, né, vir alterar a convenção para permitir a mudança da destinação do empreendimento. O Código Civil foi mudado há pouco tempo, permitindo a mudança com 2/3 dos condôminos. Então, se houver uma votação tão maciça assim, é possível. Mas, na prática, é muito difícil, porque iria, no caso, quebrar a concepção do condomínio. Então, o que atrai, o que valoriza aqueles terrenos, as casas? É a segurança, que é propiciada pelo controle de entrada. Se, por acaso, cada proprietário, né, de casa que está no limite do muro vir a abrir espaços, né, entradas para fora do condomínio, iria simplesmente acabar com o condomínio. Voltaria a ser um loteamento comum, porque a pessoa não teria mais necessidade de ter o controle pela portaria, e isso poderia acarretar até o desinteresse dessas pessoas que teriam acesso para a rua em contribuir com a manutenção do condomínio da portaria. Então, eu acho que é quase impossível que isso viesse a ser aprovado na Assembleia, em função de que quebraria essa concepção, o que valoriza o condomínio. Então, a segurança é o ponto-chave. Isso vai ser obviamente, levado em conta em qualquer votação em Assembleia. Doutor Kênio, para encerrarmos, é importante, na opinião do senhor, aperfeiçoar a convenção diante até desses novos julgamentos do STJ que consagram a aplicação de multas mais elevadas para coibir atitudes que podem desestruturar os condomínios e até desvalorizar as casas e os terrenos, como uma quebra da segurança? Realmente é um ponto muito interessante. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, tem julgado ações de condomínio valendo a aplicação da multa de 5 códigos condominiais e até de 10 códigos condominiais, independente de previsão prévia na convenção. A convenção, às vezes, prevê uma multa irrisória, multa de salário mínimo, que é ilegal, inclusive, e isso foi tudo superado com o Código Civil de 2002 para cá, que prevê, no artigo 1336, a multa de 5 vezes a cota condominial, quando alguém tira o sossego da coletividade. Então, quando há uma infração, e se essa infração for reiterada, de maneira a gerar uma incompatibilidade de convivência, essa multa pode ser agravada em até 10 vezes a cota condominial, de acordo com o artigo 1337 do Código Civil. Então, é fundamental que haja realmente uma visão mais ampla em relação a isso, e muito interessante que os condomínios revisem as convenções para evitar polêmicas, né? Eu quero frisar que o Código Civil trouxe grandes novidades e que o STJ, depois de quase 15 anos, veio a consagrar essas evoluções de maneira a possibilitar a aplicação de multas mais rigorosas contra os infratores.
em prol do sossego e da segurança da coletividade. Então, o interesse individual não pode vir afrontar o interesse coletivo que visa proteger, né, o condomínio e, logicamente, evitar que as unidades venham a perder o valor financeiro em função de uma infração grave. A revisão da convenção é sempre interessante, inclusive até prevendo a aplicação de juros superiores a 1%. O STJ julgou como legal juros de até 10% ao mês a dívida daquele inadimplente. Então isso coíbe a inadimplência. Ninguém quer punir o vizinho. O que existe de fato é o interesse em ter multas expressivas para coibir o ato irregular e garantir assim a tranquilidade do condomínio. Muito bem, conversamos com o Dr. Quênio de Souza Pereira, hoje aqui no quadro Direito Imobiliário. Ele é diretor regional em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, conselheiro do Secov Mineiro e também da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, hoje falando sobre os condomínios fechados e o dever de respeitar as normas, que é a limitação à propriedade e também a aplicação de multas. Dr. Quênio, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco. Até a próxima. Até a próxima, um prazer participar desse programa e espero poder ter ajudado na compreensão dessas questões tão polêmicas. Um abraço para todos.